Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de estudo começando, mais uma semana de família nele. Então eu gostaria de, como sempre, a gente pedir para que você possa estar curtindo o vídeo, se inscrever no canal da igreja e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas possam conhecer a nossa igreja, conhecer as nossas programações que tem ali, tem Kids nele, tem a escola de estudo agora que está sendo toda segunda-feira, tem os cultos na quinta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então tem uma série de programações aí da igreja que você pode estar compartilhando com seus amigos, seus familiares e assim por diante. Então vai lá, curte, compartilha e se inscreve no canal da igreja, certo? Então também já pega o seu caderno aí de anotações, sua caneta e vamos anotando aí porque hoje tem bastante coisa interessante para que a gente possa cada vez mais crescer no conhecimento de Deus. Amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da palavra, que o Senhor possa estar nos guiando, que o Senhor possa, Pai, estar nos mostrando aquilo que o Senhor já falou, já colocou ali na palavra, e que nós possamos aprender e cada vez mais crescer no conhecimento que vem do Senhor, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós não estamos gravando ao ar livre, né? Hoje nós estamos gravando dentro de casa porque tá frio. Essa semana fez muito frio e tá complicado de gravar fora. Então hoje a gente está gravando dentro de casa, mas semana que vem a gente volta a gravar ao ar livre. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo lá em Romanos, capítulo 4. Semana passada a gente estudou o capítulo 3 de Romanos, então hoje é o capítulo 4. Só para a gente fazer uma ligação, eu quero ler os dois últimos versículos de Romanos 3, porque se vocês prestarem atenção, desde o capítulo 1 está sendo um assunto bem sequencial. Parece que se não tivesse essas divisões por capítulos, seria como se fosse um livro que não tem essas divisões nem nada, dá pra gente ir bem... Paulo vai sempre desenvolvendo o seu raciocínio, tudo aquilo que ele tem para ensinar, tudo aquilo que ele tem para falar. Então, é meio que um vai continuando mesmo o assunto do anterior. Então, eu quero ler esses dois últimos versículos para a gente dar continuidade no capítulo 4. Então, Romanos capítulo 3, versículo 30, diz assim, ó: visto que Deus é um só, o qual justificará o incircunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então aqui nesses dois últimos versículos do capítulo 3 de Romanos, Paulo ele já termina falando sobre algumas palavras que são importantes que vai ser daqui para frente. Primeiro ele fala sobre o versículo 30, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. E daí no 31 ele fala, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então aqui Paulo já fala sobre justificação, sobre a fé, e agora no capítulo 4, Paulo ele vai começar a desenvolver um pouco mais esse assunto. Por quê? No capítulo 1, Paulo ele pega e fala sobre as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que, no nosso contexto de hoje, as pessoas que estão fora da igreja, que não têm esse convívio da igreja, esse de ir à igreja sempre, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de fazer tudo isso. Paulo ele coloca o capítulo 1 de Romanos para essas pessoas, dizendo que essas pessoas fazem uma série de pecados, cometem uma série de pecados, que tem uma lista lá no capítulo 1, uma série de pecados de pessoas que são incrédulas. E aí, nós que somos da igreja, nós que somos aqueles religiosos, nós que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, nós falamos, é isso mesmo, essas pessoas são assim, assim, assim. É esse que estava no pensamento de Paulo. No capítulo 2, Paulo pega e fala assim, não, vocês também, vocês que são religiosos, nós agora nos encaixamos nisso. No capítulo 2 ele pega e fala que nós também cometemos pecado, nós somos pecadores. Então Paulo ele fala, tanto os incrédulos como aqueles que creem, os dois são pecadores. E aí no capítulo 3, Paulo ele pega e fecha esse assunto de que todos nós somos pecadores. Tem lá um versículo no capítulo 3, lá de Romanos, que ele pega lá no versículo 10, no versículo 10 ele fala assim, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo aqui no capítulo 3 ele fecha esse assunto colocando todos no mesmo lugar. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E aí agora no capítulo 4, Paulo ele vai começar a desenvolver um assunto agora de, já que nós agora já sabemos que nós somos pecadores, já que agora nós sabemos que nada que diante de Deus, nada daquilo que eu faça pode me salvar ou pode pagar por aquilo que Jesus fez na cruz, então ele vai falar como que a gente conquista essa salvação, como é que nós somos salvos. E a partir do capítulo 4 que Paulo vai começar a desenvolver esse assunto e nós vamos falar sobre isso agora. Então o capítulo 4, versículo 1 de Romanos diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Então Paulo inicia aqui o capítulo 4 usando o exemplo de Abraão. Abraão, ele é o patriarca de Israel. Patriarca é aquele, quem são os patriarcas, né? Vamos voltar lá. Quem são os patriarcas de Israel? É Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque, filho de Abraão, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Esses três são os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou Abraão para que dali, da semente de Abraão pudesse começar um povo, onde seria o povo escolhido por Deus. Então é ali que Deus começa. E Paulo, sabendo da importância de Abraão, para o povo de Israel, ele pega e usa o exemplo de Abraão, falando aqui, ó. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, então, nós estamos falando sobre fé, sobre a fé de Abraão. Então vamos lá, versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele pega e usa o exemplo de Abraão, que lá em Gênesis fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. E aí ele pega e usa um exemplo do cotidiano, e esse exemplo também se encaixa para nós, para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo aqui. Paulo ele pega e fala assim, ó, no versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas como dívida. Então, todos nós aqui trabalhamos, todos nós recebemos por trabalhar. Nós não fazemos por um favor ao nosso patrão. Nós não chegamos lá ao nosso patrão e fazemos assim, eu vou trabalhar porque eu quero trabalhar por simples vontade, você não precisa me pagar nada por isso. Não, é uma troca. Eu faço, eu realizo o serviço e você me dá o dinheiro. Simples. Então, mas, versículo 5, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. O que Paulo está querendo dizer? Que se você trabalha, você merece receber o seu salário. Então, se a salvação fosse por meio de obras, se a salvação se desse por aquilo que eu faço, Deus não seria graça, não seria algo, um dom de Deus dado de graça para nós. Seria o que? Deus estaria devendo para nós. Porque se nós estamos trabalhando para Deus, Deus tem que, em troca disso, nos salvar. É um pagamento pelo nosso trabalho. Mas Paulo vem aqui enfatizar que a salvação não é por obras. E Abraão não foi salvo pelas suas obras. A fé de Abraão é que salvou. E nós vamos saber um pouco mais para frente sobre onde estava alicerçada a fé de Abraão. Então aqui ele pega Paulo e ele fala que ele pega e encerra mais ou menos esse assunto dizendo que a fé, que a salvação vem por meio
da fé. O versículo 5, ó. Para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, para aquele que não trabalha, nós não podemos fazer nada para ser salvos. Nada daquilo que fazemos vai nos salvar. Então, nós temos que crer. Crer em quê? Crer na obra vicária de Cristo. Crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É através dessa fé que nós seremos salvos. É através dessa fé que nós que nós estaremos mais perto de Deus. É essa fé que Paulo vem falar. E aí Paulo vai fazer uma distinção de duas fés. A fé comum e a fé salvadora. E aí mais para frente, agora no capítulo 4, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Sobre a fé comum e a fé salvadora. Aquela fé que salva as nossas vidas. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi, então agora Paulo ele já usou o exemplo de Abraão e agora ele usa o exemplo de Davi. Versículo 7. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Então Davi ele fala sobre isso no versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Bruno, como assim jamais atribui pecado? Quem é essa pessoa a quem Deus não atribui pecado, não coloca o seu pecado? E aí eu estava vendo um pouco sobre isso e eu depois também, durante essa semana, conversando com a nossa pastora da comunidade, pastora Débora, E aí ela me esclareceu também algumas coisas e eu consegui entender mais ou menos o que Paulo quis dizer aqui que Davi quis dizer aqui, né? E o que Paulo quis trazer com esse exemplo de Davi. No versículo 8 ele diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esse atribuir pecado quer dizer que Deus já não conta mais os seus pecados. Então, bem-aventurado aquele a quem o Senhor já não conta mais os seus pecados. Mesmo que ele tenha cometido os pecados, tanto faz quais são os pecados, bem-aventurado é aquele a quem Deus não conta mais os seus pecados. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais atribui pecado. Então, bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é aquele a quem Deus não conta mais os seus pecados. Mas por que Deus não conta mais os seus pecados? Porque é através da fé que a pessoa coloca diante de Deus, é a fé que ela exerce em Jesus Cristo, é que a salva, é por ele ser salvo, é que Deus não conta mais os seus pecados. Deus não olha mais para você, não olha mais para mim e vê os nossos pecados. Ele não conta mais esses pecados. Ele joga no mar de esquecimento, ele coloca isso de lado e agora através do sangue de Jesus, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos adotados e aí nós temos uma nova vida e assim nós vamos vivendo cada vez mais. Mas é bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado, aquele a quem Deus não conta mais os seus pecados. Versículo 9. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Então agora ele pega e volta, ele usa esse exemplo de Davi e agora ele volta lá em Abraão falando assim, como que essa fé foi atribuída a Abraão? Como que Abraão foi salvo? Abraão foi salvo pelas obras ou foi mediante a fé? Mas se ele foi mediante a fé, como ele fez? Se ele foi no tempo quando ele era incircunciso ou quando ele foi circuncidado? Versículo 10 ainda, parte B. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Tudo isso aconteceu não quando Abraão tinha sido circuncidado, mas foi na incircuncisão, foi antes disso. Foi antes disso tudo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Foi antes de Abraão ser circuncidado. Vamos lá, que a gente vai entender o porquê disso tudo. Versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem,
embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então o que está acontecendo aqui? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Isso aconteceu antes da circuncisão. Por quê? Para que Abraão pudesse ser como ele diz aqui, ó, no versículo 11, isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Então, para que Abraão pudesse ser pai de todos os que creem através da fé. Abraão ainda não havia sido circuncidado. Então, Abraão serve como exemplo para nós, que nós não somos circuncidados. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça antes da circuncisão. E também Abraão, ele serve como pai também para aqueles que são da circuncisão, para aqueles que foram circuncidados, no caso, os judeus. Então, Abraão, ele é tanto antes e como depois da circuncisão. O antes e o depois, Abraão, ele serve como esse exemplo. Então, Paulo, ele vem falar sobre isso, que a fé de Abraão, tudo isso aconteceu e isso lhe foi atribuído como justiça antes da circuncisão. E isso é maravilhoso para nós, porque isso também nos mostra que nós que não somos circuncidados, que nós que não seguimos todos aqueles ritos e tudo aquilo que vem do judaísmo, nós somos salvos não por aquilo, não pela circuncisão, não por guardar o sábado, não por fazer tudo aquilo que o judaísmo diz, mas nós somos salvos através da fé. Da fé em quê? Da fé em Jesus. Ah, Bruno, mas Abraão, no tempo de Abraão não tinha, Jesus não estava ali. Não estava mesmo. Mas Abraão, ele creu em Deus. E aí, mais para frente, ele vai pegar e vai falar sobre isso. Sobre como que foi constituída a fé de Abraão. Como que Abraão, ele creu em Deus. O porquê que Abraão creu em Deus, mesmo contra a esperança, que Paulo vai falar um pouco sobre isso. E nós vamos ver aqui a partir do versículo 13, que diz assim, ó. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Então, ali, quando Deus pega e chama Abraão, ali não havia, Deus não tinha dado ainda as leis ao povo, porque não existia povo, só existiu Abraão. Então, a lei foi dada bem lá na frente, só lá em Moisés. Então, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, não veio por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Na fé que Abraão teve, Deus falou com Abraão e aquilo bastou para Abraão. Se Deus está falando, eu vou crer. É ali que é atribuída a fé de Abraão. É ali que Deus atribui justiça à fé de Abraão. É ali que ele creu em Deus e aquilo lhe foi atribuído com justiça. Não foi baseado em nada mais, mas somente na palavra de Deus. Versículo 14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se somente aqueles que fossem da lei, somente aqueles que receberam a lei fossem os herdeiros, então anula-se a fé e cancela-se a promessa. Não precisa de fé, você só precisa da lei, se fosse dessa forma. Versículo 15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por que Paulo fala sobre isso? Porque a lei, nós já falamos isso, eu acredito que foi no capítulo 3 que nós falamos sobre isso, que é na lei que nós vemos que nós somos pecadores. Porque a lei, ela olha para nós olhamos para a lei e fala assim, a lei fala, não furtarás. E eu vou e furto, eu vou e roubo, e eu vou e cometo aquilo, mesmo eu não sabendo a lei, mesmo que eu não soubesse a lei, aquilo seria já um erro, certo? Porque nós já falamos no capítulo 2 que a lei de Deus está escrita, no capítulo 1, que a lei de Deus está escrita no coração do homem. Então todo homem já tem essa lei de Deus. Vamos entender por aí, vamos com calma para a gente conseguir entender. Então vamos lá. No coração do homem está lá escrito a lei de Deus. Então, mesmo que ele não tenha o contato com a lei de Deus, se ele comete algum erro desse, se ele comete algum pecado desse, a mente dele já o condena. A mente dele já fala que ele está errado, correto?
E mesmo aqueles que receberam a lei, no caso os judeus, aqueles que receberam a lei e cometem deliberadamente, cometem sem pensar e cometem sem olhar para a lei e cometem aquele pecado, eles também são culpados, tanto aqueles que não receberam a lei, mas tanto aqueles que receberam a lei. E Paulo fala, porque no versículo 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, mesmo que aqueles que não receberam a lei, eles tenham a lei escrita no seu coração, e aqueles que receberam a lei, eles são culpados como se fosse duas vezes, porque eles sabem, eles estão cometendo aquilo sabendo que não podem fazer. Entenderam? Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Então aqui no versículo 16, ele pega e resume falando o quê? Que a fé, que a salvação vem pela graça. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, porque vem da fé. O que vem da fé? A salvação. Para que seja segundo a graça, não por merecimento, não por aquilo que eu faço, não por obras, mas simplesmente pela graça de Deus, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente para aqueles que receberam a lei, mas também para todos. Por quê? Porque Abraão, ele é o pai de todos, é aquele pai que representa todos nós, tanto aqueles que vieram por meio da fé e tanto aqueles que vieram pela circuncisão, antes da circuncisão de Abraão e depois da circuncisão de Abraão. Abraão, ele é o pai de todos. Versículo 17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha só que poderoso. Abraão, ele creu contra a esperança. Deus não deu mais nada para ele do que simplesmente sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Foi essa a promessa de Deus. E falou que ele seria pai de multidões. Foi só isso. Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão já tinha 100 anos. Sara era estéril. E toda aquela coisa acontecendo, Abraão, ele creu contra creu contra a esperança, creu contra tudo aquilo que poderia dar errado, toda a circunstância que estava acontecendo, ele descartou tudo isso e colocou a sua fé em Deus. Abraão não tinha mais nada no que se agarrar. Agora onde nós temos que depositar a nossa fé? Nós temos que depositar a nossa fé crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele veio para morrer por nós, que Jesus é o próprio Deus e que um dia ele virá nos buscar. Essa é a nossa fé. Nós temos tantas coisas para nos prender, para nos agarrar à nossa fé. Nós temos os exemplos de Abraão. Abraão não tinha nenhum outro exemplo. Abraão nunca pôde sentar e ler a sua história. Abraão simplesmente viveu esse ato de fé, viveu essa vida de fé. Nós podemos ler não só a história de Abraão, mas a história de toda a sua descendência, do povo todo. E Jesus, vindo dessa descendência de Abraão, nós temos todo esse background, nós temos tudo isso para nos fortalecer na nossa fé. E Deus ele pede para que nós possamos colocar a nossa fé em Jesus, que nós possamos depositar toda a nossa fé em Jesus, no trabalho vicário dele,
E não só nas nossas obras, e não nas nossas obras, e não naquilo que nós fazemos, e não na defesa da lei, e não na circuncisão, mas somente em Jesus Cristo. É ali que nós somos salvos. E há uma diferença da fé comum, da fé que você pode crer, por exemplo, que você tem uma doença e você crê que Deus ele pode te curar. Pode. Você pode crer que Deus pode abrir uma porta de emprego. Você pode crer que Deus existe. Você pode crer e crer em tantas coisas. Mas não é essa a fé que te salva. A fé que te salva, tem um livro que eu estou lendo, eu vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Do Timothy Keller, Romanos de 1 a 7 para você. Aqui o Timothy Keller, ele pega e fala que nós temos que ter uma fé, essa fé salvadora é aquela fé que transfere a responsabilidade. Que transfere a responsabilidade do quê? Que transfere a responsabilidade de salvação. Porque antes, se nós fizermos como o Paulo está falando aqui, de acreditar sempre naquilo que nós fazemos, acreditar naquilo que nós podemos fazer para o reino, a nossa fé, nós nunca seremos salvos. Mas quando nós transferimos, quando nós entendemos que não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez, nós transferimos essa responsabilidade, nós transferimos essa forma de viver e colocamos em Cristo. Quando nós colocamos em Cristo, a nossa fé muda. A nossa fé agora é uma fé salvadora. Não é só uma fé que eu creio em Deus, mas é uma fé que eu creio que Deus pode me salvar. Eu creio contra tudo aquilo, contra a esperança. Eu posso estar passando por dificuldades na minha vida, eu posso estar passando por qualquer coisa que acontece na minha vida, mas eu creio que, apesar de tudo isso, Deus vai me salvar. Eu creio que eu já sou salvo. É melhor assim. Eu creio que eu já sou salvo mediante ao sacrifício de Jesus na cruz, mediante aquilo que eu já confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nesse momento eu transfiro essa responsabilidade, já não está mais comigo, nunca esteve comigo, mas agora eu entendo que não é através daquilo que eu faço, mas daquilo que Jesus já fez. Entenderam? Eu quero ler só uma parte do livro aqui, para que possa ficar um pouco mais claro, que ele diz aqui, ó. Imagine que você fosse morrer esta noite, isso daqui é o Timothy Keller falando. Imagine que você fosse morrer esta noite e comparecer diante de Deus e ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixá-lo entrar no céu? O que você diria? Imagina que Deus, você morreu agora e Deus ele pega e chega para você e pergunta: por que eu deveria deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta para Deus? Outra versão de pergunta seria: presumindo por um instante que existe de fato um céu, quais você acha que são os requisitos gerais para o ingresso nele? Quem entra e quem não entra? O que é preciso para entrar no céu? Aí ele pega e fala assim, ó: qualquer pessoa que faça uma dessas perguntas a uma amostra aleatória de frequentadores de igreja se surpreenderá com um grande número que daria uma das seguintes respostas. A. Porque dei uma melhor para ser um bom cristão. B. Porque acredito em Deus e tento fazer a sua vontade. C. Porque creio em Deus de todo o meu coração. Não se trata de uma pegadinha. A pergunta revela concepções erradas acerca do que significa crer e ter fé. A resposta A, que é porque dei o meu melhor para ser um bom cristão, está relacionada com a salvação pelas obras. A resposta B, que é porque acredito em Deus e tento fazer a sua vontade, está relacionada com a salvação por fé mais obras. E a resposta C, porque creio em Deus de todo o meu coração, está relacionada com a salvação pela fé como obra. Em cada caso, as pessoas são religiosas, mas não alguém que não trabalha, não fizeram uma verdadeira transferência de confiança. No último caso, as pessoas passaram a confiar na própria confiança. A cada alternativa, no entanto, falta a libertação gloriosa do Evangelho. Esses falsos entendimentos da fé salvadora levarão à insegurança, à ansiedade, à falta de uma garantia, a um possível orgulho espiritual, à suscetibilidade à crítica
e a uma devastação à luz de quaisquer deslizes morais. Portanto, essa definição de fé vai tanto contra a pessoa religiosa quanto contra a irreligiosa. Por fora, uma parece ter fé e a outra não, mas a pessoa religiosa pode estar igualmente perdida, jamais tendo confrontado a própria confiança na autojustificação. O que a fé salvadora faz, o que a fé salvadora faz total diferença. Entenderam? Quando nós fazemos essa transferência de confiança, nós não depositamos mais a nossa fé, a nossa salvação em obras. Como já disse, e eu digo de novo, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus da cruz. Amém? Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Versículo 22. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, essas palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído. A nós igualmente nos será atribuída essa fé, essa justiça. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos. A sua fé tem que ser naquele a quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justos, nós somos declarados justos diante de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas aí essa parte da justificação fica para a semana que vem, no capítulo 5. Que eu te convido para você estar comigo aqui semana que vem, estudando o capítulo 5 e entendendo a justificação. Entendendo a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham crescido cada vez mais nessa palavra que é rica e poderosa. Cada vez que eu leio, eu já li algumas vezes essa carta de Romanos, e cada vez que eu leio, vai destacando coisas assim que eu não tinha visto ainda antes, e ela é muito rica e poderosa. Convido você a ler de novo esse capítulo 4 de Romanos, e meditar um pouco mais. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Aqueles que têm meu telefone, pode mandar mensagem, não tem problema. Eu vou tentar explicar cada vez mais, vou tentar explicar um pouco melhor, e assim nós vamos crescendo cada vez mais. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.